Boa noite, galera! Tudo bem com vocês? Sexta-feira, final de semana chegando. E eu pergunto, como tem sido a semana de vocês? Como foram esses primeiros dias das nossas lives? Estamos fechando agora a nossa primeira semana desta série de lives. As promessas se cumprirão dos filhos do rei. Amém? E eu te pergunto, o que você tem achado dessa série, né? Essas primeiras aulas, as primeiras lives que nós fizemos a respeito do nosso crescimento pessoal, a busca pelo nosso equilíbrio financeiro. O que você tem achado? Coloca aí, coloca no chat, participa conosco aí. Eu estou gostando, né? E também coloca lá aquele velho jargão nosso, muito bom. Coloca lá, hashtag eu sou filho do rei. Aprenda que nós precisamos aprender a declarar com a nossa boca. Amém, gente? Porque a palavra de Deus ela fala que na língua está o poder da vida e da morte. Então aprenda a declarar na sua vida aquilo que é bênção. E ser filho do rei não é nada mal. Concorda comigo? Tá? Então escreve lá embaixo para mim. Eu quero ver você colocando aí no chat. Hashtag eu sou filho do rei. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos, sem perder tempo. Hoje nós estaremos aqui na nossa terceira live desta série, né? E hoje nós vamos estar falando a respeito dos direitos do filho. Ok? Tá? Nas duas primeiras lives, sim, quem não acompanhou ainda, quem não viu as duas primeiras lives, vai lá, procura lá na nossa plataforma, ainda estão disponíveis as duas primeiras, foi segunda e quarta-feira, elas ainda estão disponíveis, olha lá, assista, é importante que você veja o conteúdo dessas lives, porque lá nós estamos explicando o processo que aconteceu entre a criação, entre o propósito inicial de Deus e nós chegarmos à situação que nós vivemos hoje. Essa situação de escravidão do pecado. Essa situação que limitou as bênçãos nas nossas vidas. Limitou o alcance das promessas de Deus em nossas vidas. Então é importante que você acompanhe não só as duas primeiras como essa e todas as outras até o final, porque cada uma delas a gente vai estar falando de maneira ordenada para que você entenda todo o processo desde o início lá da criação, onde Deus preparou todo o ambiente, o jardim do Éden, um local pleno, lugar de bênção, e colocou o homem lá, para que ele tivesse plenitude de vida. Mas com a entrada do pecado, com a entrada da desobediência, houve a ruptura do relacionamento do homem com Deus. Houve o afastamento. E a consequência disso é a vida que nós levamos hoje. A consequência disso é os pecados, a maldade, tudo isso que tem rolado pelo mundo afora, que você tem visto aí. E uma delas é a nossa situação. Como você vive hoje, como eu vivo hoje, que é algo que não tem nada a ver com um relacionamento íntimo, um relacionamento puro, diário, como tinha Deus com Adão lá no Jardim do Éden. Por mais que nós buscamos a Deus, por mais que nós lemos a Bíblia, buscamos a Deus em oração, mas ainda não é a mesma coisa. Porque, gente, pensa bem no privilégio. Adão está lá, depois de um dia inteiro, comendo maçã, comendo uva, comendo peras, brincando lá com os animais, o leãozinho brincando com ele, e ele ordenando para o urso, vai para lá, vem para cá, né? Depois de tudo isso, aí vem Deus no final do dia, na viração do dia, para falar: e aí, Adão, como foi o seu dia? Eu espero que tenha sido pleno, que tenha sido maravilhoso. Mas se não tiver sido, Adão, me fala, o que falta, o que precisa para você? Tá? E era esse o ambiente. Longe
o que nós vivemos hoje. Concorda comigo? Tá? Então, nós precisamos entender todo este processo, tudo o que aconteceu neste período, que nos levou a chegar a esta vida que nós temos hoje, para nós buscarmos, tentarmos tapar as brechas, restaurar as quebras de aliança que foram feitas nesse período, neste tempo, para a gente voltar à condição de presença de Deus, a condição de filho na casa do Pai. Está me entendendo? Tá? Eu estou sendo claro? Veja bem, o nosso propósito aqui é fazer você entender que a vida medíocre que nós vivemos, veja bem, eu não estou falando isso, não é para ofender ninguém não, gente. Quando eu falo a vida medíocre, é uma vida mediana, é uma vida que está ali na média da maioria das pessoas. Tá? Isso é uma vida medíocre. E só que Deus, a promessa de Deus para nós, é nós sermos colocados por cabeça. Tá? É nós ocuparmos as posições privilegiadas, as melhores posições. Este é o propósito para nós, para os filhos, né? Porque nem todos são filhos, entendam. Tem filhos, tem escravos, tem servos, tem trabalhadores, tá certo? Nem todos são filhos. Aí eu te pergunto, você se acha um servo, um escravo, um trabalhador ou um filho? Isso é muito sério, gente. Isso aí, a gente precisa avaliar isso. Como está sendo a minha vida hoje? A minha vida é de filho ou ela é de escravidão? Ela é condição de filho ou é uma condição de trabalhador? Porque o trabalhador, ele depende do suor do teu trabalho, do esforço do seu braço, para ele adquirir o pagamento, o soldo, o salário, né? E o filho não. O filho, ele tem direito. O filho, pelo simples fato dele ser filho, tem uma série de direitos que acompanha ele, e um deles é a herança. E aí eu pergunto, você é escravo? Você é trabalhador? Você é filho? Hein? O nosso projeto aqui, Filhos do Rei. Escreve aí, eu quero ver você colocando no chat. Hashtag eu sou filho do rei. Então aprenda a declarar. Aprenda a trazer à realidade as melhores coisas para a tua vida. Começa a tirar as palavras negativas, as palavras restritivas, aquelas palavras que colocam um limite para você, para suas ações e principalmente para o alcance das coisas na tua vida. Tá? Tira essas palavras que vão reduzir o teu caminho, o teu alcance. Coloca palavra de plenitude, coloca palavra de bênção, coloca palavra de toda sorte de bênçãos que Deus tem para nós. Coloca na tua vida. Aprenda a declarar isso. A Bíblia fala, na língua está o poder da vida e da morte. O que você declara para você? Vida ou morte? O que você declara para você? Bênçãos ou maldições? Entenda que a palavra dita, ela é como uma flecha atirada. Ela não tem volta. Ela só para quando atinge o alvo. Entendeu isso? Captou essa mensagem? Fazendo um trocadilho, né? Mas beleza, gente. A palavra dita é como uma flecha. Ela só para quando atinge o alvo. Se você profere uma bênção, ela vai alcançar.
Se você declara na tua vida que você é mais que vencedor, que você é filho do rei, que você vai alcançar, que você é capaz, meu irmão, é questão de tempo. É apenas questão de tempo, porque vai se realizar. Agora, se as tuas palavras foram de eu não posso, isso não é para mim, isso aí é só para filhinho de papai, eu não nasci para isso, que isso, quem dera, eu sou filho de pobre, eu vim de família pobre. Meu irmão, você está restringindo o alcance da tua bênção. A palavra de Deus fala que assim como você se vê, assim você será. E mais ainda, o mais importante, vou te dizer uma coisa. A palavra de Deus fala que aquilo que nós ligamos na terra será ligado nos céus. O que você quer que seja ligado nos céus a teu respeito? É bênçãos ou maldições? É palavras de bem ou de mal? Entenda isso. Procura meditar e escolher as palavras que você fala. E um outro detalhe, gente. A língua fala daquilo que o coração está cheio. O que você tem no teu coração? Pensamentos de bem. Aliás, pensamentos não, porque pensamentos é na mente, né? Aqui são as emoções. As emoções, ela é produto do pensamento. Daqui a pouco eu vou falar a respeito disso para você, uma leve explanação, porque isso vai ser um tema de uma aula completa nossa, que a gente vai ver lá na frente. Que olha, é muito tremendo isso aí, é muito bacana, tá? A respeito da nossa mente, a respeito das nossas emoções e das nossas ações. Quando eu falei que a língua fala daquilo que o coração está cheio, tá? Porque você não dá para os outros aquilo que você não tem. Você não fala nada que seja da boca para fora. O que você fala, ela vem de dentro. O que as suas emoções gerou. E as suas emoções, ela gera aquilo que vem da tua mente. Olha só. Primeiro você pensa, você maquina aqui na tua mente, na tua cabeça. Isso desce para as tuas emoções, teu coração, e daqui você externa em palavras, em ações, em atitudes, e isso traz as realizações para a tua vida. É simples assim. Parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é não. É simples. Você pensa, você maquina, começa a gerar as emoções no teu coração, e depois de gerar daqui, você vai começar a externar isso em atitudes, em ações, que vai resultar, ou seja, que vai gerar os resultados na sua vida. Ok? E que eu falei que a gente vai, mais à frente, ter uma aula que vai falar especificamente sobre isso, né? Sobre os nossos pensamentos, a limitação daquilo que nós pensamos e daquilo que nós conseguimos conceber na nossa mente e descer para o nosso coração para que seja efetivado como ação, como resultado na nossa vida, tá? Isso é tremendo, gente, é tremendo. Nós temos os nossos paradigmas, as nossas formações na nossa mente, que foi aquilo que eu falei na live passada, se eu não me engano, que as nossas verdades, elas são formadas, os nossos paradigmas, é o que forma o nosso subconsciente, que é a parte inferior da nossa mente. Elas são formadas através das informações que nós recebemos nesses primeiros 7 anos de vida, que são formações que vêm através dos nossos familiares, nossos pais principalmente, né?
nossas vizinhanças, a sociedade com quem a gente convive ali naqueles primeiros 7 anos de vida. E isso forma os nossos paradigmas, as nossas verdades absolutas. Quais são as verdades absolutas? Aquilo que você recebeu de seus pais na sua infância. Ah, você é pobre, tem que crescer pobre, morrer pobre. Você é pobre, você não pode fazer uma faculdade. Ah, a sua família ninguém nunca teve um carro, por que você vai querer ter um carro? Ah, para você ter um carro, você vai ter que ganhar na loteria, na Mega Sena. Mas por quê? Todo mundo que tem um carro ganhou na Mega Sena? Quantos e quantos não é porque nasceram num lar pobre que ele não pôde fazer riqueza? Muitos, alcançaram aquela virada de chave e mudou a história. E você pode mudar a sua também. Vamos quebrar aqui a síndrome da Gabriela. Você sabe o que é a síndrome da Gabriela? Tá? Olha só, bate aí na madeira. Está repreendido isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus está repreendido na tua vida a síndrome da Gabriela. Sabe o que é? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Por quê? Tem gente que fala que pau que nasce torto, morre torto. E tem uns que ainda falam, né, que até depois de queimado a cinza dele é torta, né? Pois eu te digo o seguinte, esse pau que nasce torto, que cresce torto, ele só morre torto se ele não tiver um encontro com o carpinteiro de Nazaré. Porque se ele tiver esse encontro, esse pau vai endireitar. Ele vai ficar, uma madeira nobre, de primeira. Você acredita em mim? Você crê em mim? Se não crê em mim, pelo menos crê na palavra de Deus. Olha o que fala lá em João 1,12. Né? Aqueles que reconheceram, que receberam, que creram no sacrifício de Jesus, a este será dado o direito de ser feito filho de Deus. Para que mudança maior do que essa? Você que tinha uma vida condenada, uma vida que estava fadada ao fracasso, família pobre, toda uma genealogia de pessoas fracassadas, você ia simplesmente ser mais um fracassado. Mas não, quando você tem esse encontro com Jesus, te é dado o direito de ser feito filho de Deus. Amém? Vamos lá, coloca aí no chat. Quem é filho de Deus? Tá? Coloca aí, eu sou filho do rei. Hashtag eu sou filho do rei. Beleza, galera? Aprende a declarar isso e escrever também, tá? Ok, beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha na palavra, né? Língua seca só para papagaio mesmo, né? Pois bem, nas lives anteriores, nas 2 primeiras, nós explicamos o processo que resultou na condição de pecado do homem hoje, né? Todo aquele propósito inicial da criação, o propósito da plenitude lá no jardim, que foi frustrado através da entrada do pecado. E esse pecado de Adão trouxe sérias consequências em nossas vidas, né? Trazendo para nós hoje algo que se chama a herança, maldição hereditária. Poxa, de certa forma a gente acha assim injusto, né? Porque eu tenho que pagar o preço pelo erro de pessoas que me antecederam. Erro dos meus pais, dos meus avós e assim por diante, né? Mas veja bem, gente, são princípios bíblicos. Se você acompanhar a minha segunda live, quarta-feira passada, nós estamos falando a respeito disso. Nós falamos sobre essas maldições hereditárias que alcançam até 3ª e 4ª geração, e falamos também sobre a bondade de Deus,
as benesses de Deus que alcançam até 1000 gerações daqueles que o agradam. Então, se a gente for colocar na balança, é tremendo isso, né? É tremendo. O que eu tenho a ganhar com Deus é muito, mas muito, muito maior, muito mais extenso do que aquilo que eu tenho a perder. Amém? Tá? Então, vamos entender isso. O mais importante é entendermos os princípios bíblicos que nós temos que aplicar nas nossas vidas, em cima das leis espirituais, que vai nos levar a alcançar as benesses de Deus. Tá? E no decorrer dessas lives, a gente vai estar sempre falando, sempre lançando uma pérola dessas aí, falando a respeito de um princípio bíblico, de uma lei espiritual que nós devemos colocar como regra em nossas vidas, para que a gente alcance a virada de chave, a mudança radical nas nossas vidas. Ok? Beleza? Então vamos lá. Lá em Romanos 5:12, que eu também falei na live passada, vamos falar mais uma vez a respeito dela. Quer ver? Vamos lá. Fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tá? Gente, isso é princípio bíblico. Tá? O que está escrito na Bíblia, você pode trazer como princípio para a tua vida, porque isso aqui é o nosso manual de vida. Tá? Fazem parte das leis espirituais que regem o mundo espiritual. Beleza? Tá? Então, olha só. Por um homem entrou o pecado no mundo, e ele foi passado de geração em geração. O que causou esse fenômeno nas nossas vidas, chamada de maldição hereditária. Né? Mas aí nós perguntamos, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Tá? O nosso problema é esse, é a gente questionar demais, e não buscar entender e aceitar os princípios que Deus estabeleceu para a nossa vida. Entenda isso, gente. Tá? Quando eu questiono o princípio bíblico, eu estou questionando o porquê de eu receber essa maldição até a 4ª geração que me antecede. E eu não questiono as benesses de Deus que eu recebo até 1000 gerações. É 2 pesos e 2 medidas. Tá? Aprenda que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E aliás, nós vamos até falar disso daqui a pouquinho. Tá? Olha só. Voltando aqui. Eu falei anteriormente a respeito das leis que regem as nossas vidas. Lá no Êxodo 25, versículo 5, olha só. Êxodo capítulo 20, no versículo 5. Não as adorarás, né? Que estava falando dos ídolos, né? Não as adorarás, as imagens de escultura, né? Nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Veja bem, é princípio bíblico, né? Princípio bíblico. Aprenda isso. A Bíblia é o nosso manual de vida. Deus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Criador dos céus e da terra. Inclusive de nós, o nosso Criador. Então entenda, gente. Todo o aparelho, ele funciona de acordo com o manual do fabricante. Aprenda isso.
a nossa vida, ela tem que funcionar de acordo com o manual do fabricante. Esse aqui, ó. Bíblia Sagrada. Entenda isso. Tá? Ele falou no versículo 5 a respeito das maldições. Mas logo após, gente, no versículo 6, entenda isso, pelo amor de Deus, né? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ó, guardar os meus mandamentos, isso aqui, ó. Benécias até 1000 gerações. O que você não conseguiu entender ainda? Vamos lá, continuando. Aqui falou, né, das maldições, falamos daquilo que Deus faz em nossas vidas, as bênçãos que vêm até por 1000 gerações. E na primeira live falei das promessas, né, que nós temos mais de 8.000 promessas ao nosso respeito aqui na Bíblia, no nosso manual. Amém? Tá? Entenda, a partir de agora, a Bíblia não como aquele livro chato, difícil de leitura. Entenda a Bíblia como seu manual de vida. Beleza? Tá? Você quer virar a chave? Quer ter uma mudança? Começa por aqui. Entenda que isso aqui é o teu manual de vida. E nesse manual de vida tem mais de 8.000 promessas a nosso respeito. E a maior delas, não tenho dúvida nenhuma, eu vou te falar aqui agora, que também eu comentei a respeito dela lá na primeira live. Está lá em João, no capítulo 1, no versículo 12. Vamos ler para ver o que fala? Que bacana, que barato. Tá? Para você que ainda não acompanhou as primeiras lives, vamos lá, mas depois você volta lá e acompanha elas, tá? Beleza? Compromisso? Tá? Fala assim, João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todo quanto o receberam Jesus, reconheceram o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Que ele veio para isso, viu, gente? A direção do Pai foi para que ele viesse e morresse lá na cruz do Calvário por nós. Beleza? Então fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em teu nome. Olha só, gente. Olha a força dessas palavras. Isso aí muda uma realidade. Isso muda uma vida. Para que promessa maior do que essa? Falar para você que você vai deixar de ser escravo para ser príncipe. Olha que coisa tremenda. Por que escravo? Eu era escravo, passar a ser príncipe, por quê? Era porque você era escravo do pecado. Você estava preso no pecado. Se não fosse pelo teu erro, mas foi pelo erro das gerações que te antecederam. Está entendendo? Ah? E Deus, com o sacrifício de Jesus, tira você dessa condição de escravo e te coloca na posição de príncipe. E você sai da linha de trabalho como escravo e passa a viver no palácio, que é a casa do rei, que é a casa do teu pai. Você é filho do rei? Escreve aí para mim. Vamos lá. Vamos praticar o exercício. Hashtag, vamos lá, lá no chat. Coloca hashtag eu sou filho do rei. Beleza? Tá? Vamos lá, continuando. Então, esta é sem dúvida uma das maiores promessas que Deus faz para nós. Aqui na tua palavra, no nosso manual de vida. Então toma posse disso para você e começa a fazer essa mudança de chave na tua vida. Começa a sair daquela condição de limitação que era a vida do escravo, a vida do servo,
e passa a viver a vida de príncipe, passa a viver a vida de filho do rei, onde você tem plenitude, onde você tem acesso a tudo aquilo que é do Pai, tudo que está no palácio, você tem livre acesso, porque você passou a ser feito filho do rei. Tá entendendo? Tô sendo claro? Beleza? Ok, então vamos lá. Nesta passagem, Deus está nos dando a oportunidade de ocuparmos novamente a nossa posição no paraíso. Pensa Adão, quando ele estava lá no Jardim do Éden. É como se ele tivesse sido colocado no palácio. O Éden era o palácio que foi criado só para Adão. Olha que bacana, que coisa tremenda, que coisa, tá? Se você pensar assim na força que isso tem, tá? E essa palavra, essa passagem bíblica, ela nos devolve esse direito da criação do paraíso para nós novamente. Nós sermos colocados no palácio, na casa do Pai, na casa do Rei. Beleza? Tá? Aí sim, volta a ter sentido o propósito inicial do projeto tremendo de Deus, que foi criar o homem para viver a plenitude. Aquele homem que ele criou à sua imagem e semelhança. Beleza? Tá? Essa condição que Deus estipula aqui em João 1,12, ele fala da salvação. Todo mundo está perdido no pecado, todo mundo está com a sua vida maculada, está distanciado de Deus. Mas aí eu te pergunto, meu querido, você acha que a vida ela se limita a isso aqui? Qual é a média de vida hoje do brasileiro? 67 anos, é essa? Eu creio que está aí, isso aí, entre 67 e 68 anos mais ou menos, a média, tá? Não quer dizer que você chegou a 67 tem que morrer, não, tá bom, meu querido? Não faça isso não, tá? Eu estou com 60, eu não quero morrer daqui a 7 anos não, eu quero chegar pelo menos 90, tá? Mas eu digo a média, tem tantos que morrem mais cedo, né? Então a média de vida hoje está em torno disso, 67, 68. Só que, será que tudo isso que Deus criou, e criou o homem para viver nesse ambiente, isso limita para nós simplesmente a essa vida aqui? Será? Morreu, acabou? Morreu? Eu acredito que não, acredito que tenha algo maior. Isso aí, a Bíblia fala de salvação, tá? Mas olha só, isso aí é uma coisa para você pensar, meditar, tá? Eu não quero debater isso aqui agora não, tá? O que eu quero te dizer é o seguinte, que quando Deus enviou o Filho amado dele, Jesus, para morrer lá na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos direito de ser feito filho dele e tivéssemos direito à salvação. Só que eu acredito que essa salvação, ela não se dá apenas com a nossa morte ou com a volta de Jesus, não. A salvação começa aqui. Porque senão, todas essas promessas que a Bíblia faz a nosso respeito não teria sentido. Como eu falei lá na primeira live a respeito de algumas promessas a nosso respeito, falei de proteção que está lá em Salmos,
eu citei o versículo no dia, tem promessa de saúde, tem promessa de prosperidade, tem promessa de riquezas, tem várias promessas a nosso respeito. Uma delas, usufruirá do melhor desta terra. Aí eu te pergunto, vamos falar de carro? O que é melhor? Um Fiat 147 ou uma BMW? Bom, se você prefere o Fiat 147, meu querido, problema seu. Eu prefiro a BMW. Para mim, ela é melhor. É promessa de Deus na minha vida. Para você morar num barraco de tábua na encosta do morro, ou viver numa mansão lá no Morumbi, o que é melhor? O barraco de tábua na encosta do morro? Para mim não. Para mim a mansão no Morumbi é melhor. É promessa de Deus para minha vida. Agora, por que eu não posso alcançar? Eu posso sim. Você pode, meu querido. A promessa é feita para todos os filhos, aqueles que se permitem serem feitos filhos de Deus. A mudança, a virada de chave que vai causar mudança na tua vida. Se permita isso, meu irmão. Se permita viver o melhor de Deus, o novo de Deus na tua vida. Essa virada de chave, tá? Anota aí essa pérola. A virada de chave, ela começa por aí na tua vida. A mudança do novo tempo na tua vida começa por aí. Porque olha só, a morte de Jesus, a vinda, aliás, a morte não, a vinda de Jesus na terra, tá? Que começou, né, ele veio 30 anos, aos 30 anos ele começou o ministério dele e morreu aos 33 anos. Esse evento da vinda e morte de Jesus, eu não tenho dúvida que ele foi o segundo maior evento já acontecido nesta terra. Ah, por que o evento? Por que o segundo? Porque o maior já foi a própria criação de tudo, do universo. Ok? Se não tivesse ocorrido a criação do universo, não teria ocorrido a volta de Jesus, a vinda de Jesus. Concorda comigo? Então, a vinda de Jesus, que culminou com a tua morte, né? Sem dúvida nenhuma, foi o segundo maior evento da humanidade. Tanto é que ele mudou o curso da história. Ele mudou a contagem do tempo. Nós vivemos hoje no ano 1000, estamos iniciando agora, né, 1923, depois de Cristo. Ou seja, quando ele veio, ele mudou o curso do tempo. O tempo era um, a contagem do tempo era um até Jesus. A partir de Jesus foi outro. Iniciou novamente a contagem do tempo, uma nova história. E hoje nós estamos aqui no ano 1923. 2023, desculpa, perdão. Ainda estou um pouquinho atrasado no tempo, né? 2023, depois de Cristo. Ou seja, a mudança que Cristo causou na história da humanidade. E para você, meu querido, para você ter essa mudança na tua vida, é você entender qual foi o propósito deste evento, a vinda e morte de Jesus. Foi para mudar a tua história, para quebrar essa história de maldições hereditárias na tua vida, para cessar
este processo dessas maldições e começar a experimentar das promessas de Deus. Entenda isso. É isso que vai fazer a mudança, a virada de chave totalmente na tua vida, tá? Esse foi, a vinda de Jesus foi o segundo maior evento, né? O primeiro foi lá, a criação do mundo, né? A vinda de Jesus, como o segundo maior evento, ele ocorreu para isso, para restaurar a aliança que foi quebrada lá no Jardim do Éden. A entrada do pecado quebrou a aliança, o afastamento de Deus. A vinda de Jesus restaura a aliança e permite novamente que Deus entre na presença, que o homem entre na presença de Deus, na presença da plenitude, na presença, no ambiente da plenitude, o ambiente da abastança, da proteção, da prosperidade, o ambiente que Deus tem para nós. E é isso que eu quero fazer você entender, meu querido. Você não tem que viver essa vida de mesquinharia. Perdão, meu querido. Me perdoe se eu estou, de certa forma, assim, menosprezando a sua existência. Mas olha só, eu estou falando da vida mediana. A maioria das pessoas vivem nessa mediocridade. Elas não alcançam o melhor de Deus para a vida delas, porque elas próprias se limitam, elas se sabotam, tá? Metanoia, mudança de pensamento. Nós precisamos virar essa chave. Vamos lá para Romanos 12, 2. Olha o que fala a palavra de Deus. Essa passagem é muito gostosa, muito bacana. Eu gosto muito dela e vou te mostrar por quê, né? Romanos 12, no versículo 2. A palavra de Deus fala assim. Vamos voltar um pouquinho. Vamos ver o versículo 1. A partir do versículo 1 e no versículo 2 a gente fecha aqui. No 1 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é isso, meu irmão? É você entender que Deus, Ele é o autor, criador de tudo. É Ele que está no controle, é Ele que está no comando. Esse é o nosso culto racional, é apresentar o nosso corpo como sacrifício agradável a Deus. Ok? Aí vamos para o versículo 2, ele fala assim: e não vos conformeis com este século. O que é isso? Tá boa a sua situação? Tá legal o que você está vivendo? O teu Fiat 147 é o melhor que você pode alcançar com um carro? Eu estou falando do Fiat 147, meu querido, não é porque o teu carro é esse não, tá? É assim, é porque é a comparação do Fiat 147 com a BMW. Que eu quero dizer isso. Você se conforma com o Fiat 147 ou você quer uma BMW? Você se conforma com um barraco na encosta do morro ou você prefere a mansão no Morumbi? Você prefere um emprego que você ganhe um salário mínimo ou você prefere ganhar 20, 30, 40, 50 mil? É isso que eu quero te dizer. E é isso que a palavra de Deus fala aqui em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século. E aí vem a pérola. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tá? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida.
Deus, Ele se agrada que o filho tenha prosperidade. Deus se agrada que o filho seja abençoado. Deus se agrada que o filho esteja com saúde, que o filho tenha prosperidade. Isso é vontade de Deus, isso é propósito de Deus para as nossas vidas. É só você olhar lá Adão no Gênesis, lá no Jardim do Éden, descrito lá em Gênesis. É propósito de Deus, meu querido. Então só precisa você fazer a mudança de chave, a virada de chave na tua vida. Se permita que haja essa metanoia, essa mudança de pensamento, e comece a entender qual é o verdadeiro projeto de Deus para a tua vida. Beleza? E dito tudo isso, vamos lá para Ageu, no capítulo 2, no versículo 8. Deus fala na palavra dele, Ageu 2:8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só. Prata, ouro, o que simboliza aqui? Riqueza. Ouro e prata simboliza riqueza. O nosso Deus, Ele é o autor de toda a criação. É o Criador dos céus e da terra, inclusive o ouro e a prata. Se Ele criou, Ele é detentor de tudo isto. Ele é o dono de tudo isto. E nós, quando somos feitos filhos de Deus, quando nos é dado o direito de ser feitos filhos de Deus, nós passamos a ser herdeiros de todo ouro e prata, ou seja, riquezas, promessa de riquezas, de bênçãos, de plenitude, de BMW e não de Fiat 147, de mansão no Morumbi e não barraco na encosta do morro. Está entendendo isso, meu querido? Deus tem o melhor para nós. Deus te criou para plenitude. Deus te criou para reinar. Deus te criou para ser próspero. Não se sabote. Não se limite. Não ache que a tua vida está restrita a pequenas realizações. Deus nos criou para alçar voos altos que nem águia. Deus nos preparou, nos capacitou para grandes conquistas. E eu te convido a sair desta posição que você vive até hoje. Se permita, meu irmão, se permita a ter essa mudança de pensamento. Hoje, quando você for deitar, está vindo aí um final de semana, sábado, domingo, né? O que você vai fazer nesse final de semana? Vai encher a cara? Vai tomar todas? Vai aprontar? Eu te convido, tá, a dar um passo. Tá? Vai agradecer a Deus. Procura uma igreja, qualquer que seja, um local que você possa falar com Deus, e vai lá agradecer. Primeiro, agradecer pelo que Deus já tem feito em tua vida. E segundo, falar com Deus, mais uma vez, hashtag eu sou filho do rei. Fala com Ele. Deus, me permita ser feito seu filho. Me permita estar todos os dias da minha vida no teu palácio. Me permita, Senhor, falar, eu sou filho de Deus. Entenda isso, meu querido. Tem um momento de gratidão na tua vida e muda a chave. Vira a chave da tua história.
e começa a escrever uma página diferente na tua vida. Deus tem tantas bênçãos para você. Você já foi criado para isso. Deus te colocou no mundo para você reinar, para você ser cabeça e não cauda, para você usufruir do melhor desta terra. Ok, meu querido? Tá? E nós vamos encerrando a nossa live por aqui. E eu te convido, né, a permanecer conosco. Hoje foi a nossa terceira live. Na segunda-feira, nós estaremos dando continuidade. Será a nossa quarta live desta série, Filhos do Rei, as promessas se cumprirão. Hoje nós falamos a respeito dos direitos do filho, direito de herança. Mas só que o filho, ele tem direito, mas tem deveres também, tem obrigações, não se esqueça disso. E nós vamos estar na segunda-feira falando sobre isso. Vou te mandar isso aí. Entenda uma coisa: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Você vai estar recebendo informação dessas pessoas que estão mais próximas de você. Você vai estar vendo o que elas têm de qualidade, vai estar absorvendo. Você vai aprendendo com essas pessoas com quem você está convivendo. E um outro detalhe: as oportunidades, elas vêm na tua vida de acordo com o local em que você está inserido. Eu falei a respeito do final de semana que está chegando aí. Se você vai para o boteco encher a cara, ou de repente se você tira um tempinho para ir na igreja agradecer a Deus um pouquinho. Lá no boteco você vai encontrar com quem? Com um cachaceiro. O que eles têm a te passar? Você vai lá na igreja, você vai encontrar com quem? Com pessoas que estão lá buscando a Deus, agradecendo a Deus. É um outro nível de pensamento. Está conseguindo me entender? Tá? São coisas totalmente distintas. Então, aprenda a compartilhar a sua vida com pessoas que vai edificar a tua vida. E para fechar, olha só, eu te pergunto, com quem você está convivendo? Pensa direitinho. Quais são as pessoas que compõem o seu círculo de amizades? Qual é o ideal dessas pessoas? Qual é o propósito dessas pessoas? Qual é o foco delas? Um exemplo. Uma pessoa que é solteira, seja um rapaz ou seja uma moça, ele está procurando uma companhia para vir a contrair matrimônio, casar. Se ele vai para o boteco atrás dessa pessoa, ele vai casar com quem? Com um cachaceiro ou com uma cachaceira? Tá me entendendo? Se ele for para a faculdade e lá ele procurar essa pessoa, quem está lá na faculdade é alguém que tem propósito de vida, é alguém que quer crescimento, alguém que está buscando melhoria. É quem vai ser o cônjuge dele, ou marido, ou esposa. Olha a diferença desse daqui para aquele que ele vai encontrar no boteco. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Ok? E por fim, para nós fecharmos, vai esta pérola para você. Tá? Escreva aí. Com quem você tem compartilhado os seus sonhos? Isso é muito sério. Não compartilhe os sonhos, os seus sonhos, com quem quer ver a tua ruína. Ok? Pensa direitinho a respeito disso. Os sonhos nós só compartilhamos com quem realmente quer nos ver crescer, quer a nossa felicidade, que são poucos. Tá me entendendo? Então, fica essa pérola para você. E, desde já anota a palavra-chave
da live de hoje. Você que não acompanhou as outras lives ainda, o que quer dizer esta palavra-chave? Toda live nós estamos passando uma palavra-chave para você e você vai anotar na sequência todas elas. Primeira live foi tal palavra-chave, segunda live foi tal. Hoje, a nossa terceira live, a palavra-chave é família. Ok? Anota. No final das nossas lives, da nossa série de lives, você vai ter uma surpresa. Tá? Guarda, anota e guarda essas palavras-chave. Eu tenho uma surpresa beleza, bacana para você no final das nossas lives. Beleza? Conto contigo, segunda-feira é o nosso encontro aqui às 8 horas, ok? Um bom final de semana para você, um beijo no coração, fica com Deus. Segunda-feira nós nos vemos.